Boa tarde. Muito obrigado por nos acompanhar nesta primeira sessão. Como foi mencionado, essa é a raiz, a metade oculta, e esperamos apresentar alguns conceitos que sejam úteis no manuseio dos cultivos para todos os que se dedicam a isso. Inicialmente, a ideia é mostrar como aplicamos os conceitos da dinâmica radicular para obter alguns benefícios que resultem em uma melhor nutrição, um melhor desenvolvimento da raiz e em alguns outros aspectos que finalmente se traduzem em maior produtividade. Basicamente, o primeiro conceito é como obter uma maior área de exploração da raiz, como fazer com que haja maior absorção dos nutrientes em geral, porém, também relacionado a alguns nutrientes que apresentem dificuldade de assimilação. E principalmente, como utilizar algumas ferramentas de bioestimulação para melhorar esses aspectos. Também, a princípio, a raiz se relaciona com o melhor desenvolvimento da parte aérea, e como alguns aspectos e algumas partes da raiz, assim como sua bioestimulação, nos permitem obter um melhor desenvolvimento dessa parte aérea. Por outro lado, também, a relação existente entre a raiz e especificamente a exudação e a colonização dos micro-organismos. E então abordaremos um pouco de cada um destes temas neste breve espaço de tempo. E posteriormente responderemos algumas perguntas. Para conhecermos um pouco mais sobre as fases, podemos ver uma imagem sobre o qual falamos como a raiz é formada. Falando da parte mais jovem da raiz, que seria a coifa, e que é a parte onde as novas células vão sendo geradas e onde a raiz vai penetrando no solo ou no substrato. Posteriormente, temos a zona de divisão e alongamento celular, que precisamente está gerando esse novo tecido para que a raiz possa avançar em sua função primordial, que está na parte superior da raiz, que seria a zona pilífera. E aqui temos uma área, ou é gerada uma área de exploração extremamente grande, e o fato é que esses pequenos absorventes se desenvolvem para aumentar a área superficial e, consequentemente, ter uma maior capacidade de obtenção de água e nutrientes, e também uma maior inter-relação com o meio, que é o solo. E, finalmente, uma zona de maturação, por uma zona mais madura da raiz, onde propriamente são geradas as raízes laterais. É importante diferenciar o que são as raízes laterais e o que são os pelos absorventes. Ou seja, os pelos absorventes são unicelulares e se encontram em uma parte mais jovem, e são muito abundantes, mas são de pequeno comprimento. Já as raízes laterais se encontram em uma parte mais madura da raiz. Agora, a partir de um ponto de vista de um corte transversal, temos, indo da parte externa para a parte interna da raiz, a epiderme, cujo corte foi feito no nível dos pelos absorventes, pois a epiderme está altamente constituída por pelos absorventes na parte interna, uma ampla camada de células que é o córtex. E ainda mais internamente temos a endoderme. Indo ao centro da raiz, temos o periciclo, que é um local especialmente importante em termos de geração de raízes laterais, não no nível dos pelos absorventes, mas sim no nível da zona de maturação. E na parte interna, a medula, onde se encontram os tecidos condutores. Mostrando algumas imagens, pode-se ver que nem todas as raízes são similares. Aqui temos a raiz de nogueira. Podemos perceber que ela não apresenta ou não possui pelos absorventes, diferente da maioria das raízes onde pode ser observada a presença de pelos absorventes. Mas o que vemos aqui é uma raiz de nogueira,
e uma característica específica dela é que não possui pelos absorventes. Bom, no conceito de obtenção de uma maior área de exploração, o importante são as raízes laterais, e são definidas como raízes laterais todas aquelas que emergem a partir de outra raiz. E isso parece algo muito consequente, muito lógico, mas se observarmos a origem das raízes, estas podem ser do tipo seminal, ou seja, as que partem do embrião e geram a radícula, e então essa seria a primeira raiz no organismo. Mas também temos outras que são as raízes adventícias. E suas características são que precisamente não emergem de raízes ou de outras raízes, ou seja, emergem de qualquer outro órgão que não seja raiz. Pode ser de caule, pode ser de folha, pode ser da flor, mas não emergem das raízes, e precisamente as que emergem de raízes são as raízes laterais. E o aspecto importante é que estas se constituem na grande área ou área superficial, que pode ser maior exploração do solo ou do substrato onde esteja se desenvolvendo. Então, como são geradas as raízes laterais? Bom, há algumas áreas, há uma série de fases de desenvolvimento de raízes laterais, e uma importante, precisamente, é a fase de iniciação. Nesta fase de iniciação é gerada normalmente mediada pela influência hormonal da zona do periciclo. Uma divisão celular, pois a geração de células fundadoras inicia a divisão celular, e a partir daí é iniciada a formação de uma raiz lateral. Depois temos o desenvolvimento do primórdio, que neste caso é propriamente a raiz. Porém, ele ainda se encontra na parte interna da raiz que lhe deu origem, mas já com toda a autonomia para que o meio de cultivo possa dar espaço à formação de uma raiz. E por fim, a emergência do primórdio, onde propriamente ocorre o rompimento da epiderme e a raiz já se manifesta como um tecido independente, ainda que ligado à raiz original. Então, o aspecto importante é que buscaríamos, via bioestimulação, obter uma maior geração de raízes laterais, e aqui temos uma referência de onde a influência hormonal se manifesta. Aqui, especificamente, estamos mostrando nas plântulas de alface o comprimento da raiz principal e o número de raízes laterais, após 72 horas do tratamento da plântula com auxinas ou com cinetina, que seria uma citocinina. E vemos os números apresentados na tabela, na segunda coluna, cujo aspecto principal é o número de raízes laterais. Temos o controle, ou seja, onde não foi colocado nenhum hormônio, e então o tratamento com auxina e o tratamento com cinetina. O tratamento com auxina é precisamente o que influencia na maior geração de raízes laterais, ao contrário do tratamento com a cinetina, que inibiu a geração de raízes laterais. Mas finalmente ambos inibiram o comprimento da raiz principal. Então o aspecto importante é que as raízes laterais, no final, serão transformadas em uma área maior de exploração. E, portanto, não é tão transcendente ter uma única raiz de grande comprimento, mas sim ter uma boa quantidade de raízes laterais com um comprimento adequado. Isso nos faz perceber que a utilização de alguns bioestimulantes pode nos auxiliar na geração dessas raízes laterais. Outro dos aspectos que mencionamos no início é obter uma maior assimilação de nutrientes. E aqui estamos falando de uma maior assimilação de nutrientes não mediante uma maior quantidade de raiz, pois isso já tínhamos feito com um procedimento de bioestimulação para a geração de raízes. Mas sim, nesse caso, o que estamos falando é de uma maior absorção de nutrientes, considerando uma quantidade uniforme de área superficial de raiz. E para isso abordaremos um pouco de como ocorre a assimilação de nutrientes.
Podemos ver na imagem um corte da raiz, novamente na epiderme, os pelos absorventes e no final, ou no centro do corte, temos o xilema, que é onde queremos que o nutriente chegue para que eventualmente ele vá para a parte aérea. E vemos que existem duas possibilidades para que o nutriente que está situado na solução do solo na zona rizosférica chegue até o xilema. Uma é que, diretamente na zona de pelos absorventes, ele entre pela parte interna do pelo e posteriormente passe através de um fluxo citoplasmático até o xilema. A outra opção é que ele acesse a zona das paredes celulares e passe através das paredes celulares via apoplasto. Mas isso permite chegar somente até a endoderme, devido à existência das chamadas bandas de Caspary, que significa uma zona que não permite a passagem dos nutrientes através dessas paredes celulares. E, portanto, ele terá que entrar pela parte interna do citoplasma da célula para que posteriormente siga para o xilema. Isso nos faz perceber que, na grande maioria das vezes, os nutrientes devem atravessar uma membrana biológica para que realmente sejam absorvidos. Aqui vemos a imagem de uma membrana biológica onde se encontram os fosfolipídios e as proteínas que são suas principais constituintes. E estas proteínas, algumas delas transformadas em transportadoras, reconhecem os íons por seu diâmetro e por sua carga. Então, sobre o processo de absorção de nutrientes aqui descritos de uma forma muito geral, poderíamos dizer que esse processo de absorção ativa de nutrientes ocorre através de um desequilíbrio elétrico e químico. E assim, inicialmente é necessário um desbalanceamento de cargas, e este inicialmente ocorre pelo fluxo de prótons da parte interna do citoplasma na célula em direção à solução do solo ou ao limite externo da célula. E posteriormente isso gera uma diminuição do pH que leva no caso anterior, no cotransporte, os cátions ingressam a fim de obter um equilíbrio elétrico. Mas assim que o pH diminui na parte externa da célula, ocorre a entrada dos ânions por cotransporte. E, finalmente, esse é o processo dinâmico de uma troca iônica. O ponto-chave é que o processo é ativo, ou seja, precisa de um gasto de energia e precisa de doadores de prótons. E isso ocorre pela respiração da própria raiz. Então, na medida em que possamos influenciar uma bioestimulação em um processo de respiração sem alterar o sistema geral da raiz e da planta, isso nos permitirá obter, por uma área superficial e por um tempo definido, uma maior entrada de nutrientes. Um aspecto importante, não só considerando a retenção dos nutrientes, é que a raiz permaneça com uma proporção maior de raízes laterais e com uma maior atividade, ou seja, como podemos ver nas imagens, a atividade radicular é demonstrada com raízes brancas turgentes, com pelos absorventes abundantes, comparando-se com a imagem contrastada, onde há uma raiz organizada de cor mais escura, sem pelos absorventes. A branca é a raiz ativa, é a que está retendo nutrientes em uma quantidade infinitamente superior à não ativa, e a outra praticamente não está assimilando nutrientes. Então, se for feito via bioestimulação, a raiz deverá permanecer por mais tempo em atividade, conforme mostrado nas imagens. Podemos ver no lado direito plântulas de batatas crescidas em meio de cultivo, tratadas com um bioestimulante, o qual permite uma maior atividade radicular, ou seja, as raízes permanecem ativas durante mais tempo, e então, se isso for somado ao processo de bioestimulação anterior de maior geração de raízes e agora de maior vida ativa e maior intensidade na assimilação de nutrientes, finalmente haverá também um melhor desenvolvimento da parte aérea da planta.
Passamos agora para o aspecto de alguns nutrientes que são especialmente complicados, e aqui nesse caso exemplificando com o fósforo, mas algo similar ocorre com os nutrientes. Basicamente o que acontece, principalmente em solos de pH alcalino, assim como de pH ácido, sendo que o exemplo aqui é sobre solos de pH alcalino, onde o fósforo é imobilizado formando fosfato tricálcico, mas igualmente é imobilizado em solos ácidos formando fosfato de alumínio. E neste caso, a maior atividade radicular nos permite acidificar a rizosfera, de maneira que a forma muito pouco ou quase insolúvel de fósforo, que será o fosfato tricálcico com essa acidificação, permitirá que uma parte desse fósforo tenha a forma de fosfato diácido, que é a forma mais assimilável do nutriente. Se falássemos de micronutrientes, estaríamos falando não só da acidificação, mas como também da geração ou exudação de componentes quelatantes, que também podem dar ou permitir a solubilidade de alguns micronutrientes críticos em muitos dos casos do desenvolvimento do cultivo. Outro caso também especialmente importante pela dificuldade quanto à sua nutrição é o cálcio. Nesta imagem estamos vendo a assimilação de cálcio em raízes seminais de milho. E o que faremos é verificar onde ocorre a assimilação do cálcio. Temos 3 colunas. A primeira delas, que representa 0 a 3 centímetros de distância da ponta de crescimento da raiz. A segunda coluna de 6 a 9 centímetros de distância da ponta e a terceira coluna de 12 a 15 centímetros. E aí, o que é representado é a quantidade total de assimilação do nutriente de cálcio e vemos que precisamente na zona de 0 a 3 centímetros de distância da ponta é onde ocorre a maior assimilação deste nutriente. Então, isso nos faz perceber que as pontas jovens em crescimento são especialmente importantes para a nutrição com cálcio. Qual a razão? Bom, aqui vemos uma imagem que representa a assimilação do cálcio. Vemos que se o cálcio na zona dos pelos absorventes tentar entrar... Bom, uma característica do cálcio é que não se pode estar em alta concentração no citoplasma da célula, ou seja, na parte viva da célula. Se entrar no nível do pelo absorvente, sua concentração não poderá aumentar muito, portanto, não entrará em quantidade suficiente neste local. Por outro lado, se entrar pelo apoplasto, poderá, de forma passiva, chegar até a endoderme, mas nesse momento teria que entrar no citoplasma da célula, porém, devido à sua baixa concentração, que pode ser pouca, será um local de entrada. No entanto, na zona de divisão e alongamento celular, ainda não foram formadas as bandas de Caspary, e então, de forma passiva, é por ali que o cálcio poderá entrar. Consequentemente, na medida em que tivermos uma maior quantidade de pontos jovens de crescimento, teremos uma melhor probabilidade, uma melhor capacidade de assimilar esse cálcio, que é, em muitas ocasiões ainda, existente em altas quantidades na solução no solo ou na solução nutritiva. E se não tivermos quantidade suficiente de pontos jovens de crescimento, essa nutrição será deficiente. E, além disso, existem algumas razões pelas quais existem lesões nas pontas de crescimento. Frequentemente, isso pode ocorrer devido à salinidade, pode ocorrer devido ao uso excessivo de alguns agroquímicos, e isto dificulta a nutrição com cálcio. Um bom aspecto no desenvolvimento da parte aérea, que mencionamos agora há pouco, é que nossa influência no desenvolvimento da raiz nos leva a ter também um bom desenvolvimento da parte aérea. E um aspecto importante é que precisamente na raiz, onde são geradas as citocininas, já existem em outras partes, como na semente dos frutos, mas a zona de importância é a das raízes. Ali são geradas as citocininas. Isso também, logicamente, na medida em que tenhamos um desenvolvimento ou um bom desenvolvimento do merissistema apical,
ou das pontas jovens de crescimento, que nos oferece também uma melhor capacidade de síntese de citocininas. Nesta imagem, vemos a representação dessa zona de divisão e alongamento celular, onde existe um centro que é ente. É uma zona na ponta de crescimento da raiz que se transforma em uma reserva de células para que a divisão celular continue. Bom, nesse centro crescente é onde ocorre precisamente a síntese das citocininas, que eventualmente passarão ou serão transferidas à parte aérea, ainda na mesma raiz, mas, sobretudo, à parte aérea. E o aspecto importante é quais benefícios teremos ou quais benefícios obteremos das toxinas na parte aérea. Bom, as citocininas são muito importantes na expansão foliar. Isso nos ajuda a obter um bom desempenho da lâmina foliar, e também as citocininas irão fortalecer a síntese de ácidos nucleicos nos órgãos, nas flores ou nas partes das flores, no gineceu e no androceu, ou estes ácidos nucleicos serão gerados ali. Farão síntese de proteínas que os fortalecerão e também nos ajudarão a ter uma boa geradora de frutos. Normalmente é o que acontece entre a antese e o processo inicial de desenvolvimento de frutos na geradora do processo inicial de desenvolvimento de frutos. É onde ocorre a maior divisão celular. Posteriormente, no desenvolvimento do fruto, vem o alongamento celular, mas é nessa fase de divisão celular onde as citocininas atuam para favorecer a maior parte deste processo e, consequentemente, nos levarão a uma melhor condição no futuro, quando houver inovação celular em termos de maior capacidade ou maior quantidade de células, com as quais possa ser feita uma melhor engorda de frutos. As citocininas também participam do atraso da senescência foliar, e isso quer dizer que podemos ter uma melhor capacidade fotossintética, ou seja, uma mesma folha debaixo de uma sombra não exagerada ou ideal permanece fotossinteticamente ativa por mais tempo, e isso se transforma também em uma melhor produção de energia. E, por outro lado, também mais recentemente, vimos que as citocininas têm participação contra o estresse abiótico. Há pouco vimos alguns dos benefícios que podemos obter diretamente na raiz. Também podemos observar na parte aérea e podemos constatar quando fizemos a aplicação de bioestimulantes como em realizadores, conforme mencionamos na parte inicial, ou ativadores do desenvolvimento da raiz, ou como posteriormente será visto também quando for visto no uso de micro-organismos, gerando um melhor desenvolvimento vegetativo e também uma melhor frutificação e qualidade dos frutos. Muito bem, resumindo, o que falamos no início é o que queremos ou que buscaremos com uma maior dinâmica da raiz. E mesmo que no início tenha sido mencionado o conceito de ser a metade oculta, o certo é que há muito mais coisas que desconhecemos sobre a raiz, sobre sua funcionalidade e o seu meio ambiente. Mas já conhecemos algumas, digamos, suficientes para poder influenciar de maneira positiva em alguns aspectos, como uma maior área de exploração no solo, como obter uma maior absorção de nutrientes em geral, isto devido à maior ativação da raiz, assim como fazer com que alguns nutrientes que consideramos difíceis e que muitas vezes não conseguimos solucionar somente com a aplicação do nutriente, sejam levados àquela raiz por si mesma, ajudando a absorver o melhor.
o desenvolvimento da parte aérea da planta e do fruto que mencionamos nessa última parte, e desde já, a melhor colonização de micro-organismos benéficos. E com isso chegamos à parte final que queríamos apresentar, pois este tema será visto na próxima sessão do Innovac Channel. Eu, portanto, gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado.